A IA promete agilizar processos, aumentar a assertividade das contratações e até apoiar diversidade. Mas também traz dúvida. Será que tira o lado humano? Será que pode reforçar preconceitos? Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e aqui falamos de autoconhecimento, tecnologia, comunicação, liderança e marca pessoal. Se esses assuntos fazem sentido para você, já curte esse vídeo e se inscreva agora no canal para não perder os próximos conteúdos. Hoje vamos falar sobre um tema que está mexendo profundamente com o mercado de trabalho, o impacto da inteligência artificial na área de RH. Para essa conversa, eu recebo uma mulher que vive isso na prática todos os dias, o Yara Mari Terry, gerente de recursos humanos em uma grande empresa. Yara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. É muito bom estar com você aqui participando do Vozes que Empoderam e falar de um tema que é super atual. E o RH tem um papel-chave em ser um tradutor dessa transformação, onde a gente fala de tecnologia, negócio e também de pessoas. Muito importante mesmo, porque quando vem uma tecnologia nova, uma transformação nessa área, realmente mexe com todo mundo, né? Para começar, como você iniciou nessa área de RH? Conta um pouquinho da tua trajetória para a gente entender um pouquinho o seu dia a dia. É engraçado porque eu tenho 2 faculdades e a minha primeira faculdade não foi administração, foi fisioterapia. Nossa! Então eu sempre fui voltada um pouco para o lado de humanas. Uhum. E daí trabalhei como fisio durante muito tempo e depois acabei entrando no lado corporativo da fisioterapia do trabalho. Ah, que E legal. daí foi nesse mundo que eu conheci o RH na parte de indústrias e tô aqui até hoje. Nossa, isso foi novo para mim, nem eu sabia. Uma mudança de carreira. Completa, né? A gente, de repente, pode marcar um próximo Podemos falar mais disso. sobre isso também. Muito bom, muito bom. E como você vê a chegada da inteligência artificial, assim, nesses processos de RH? O que mudou? A gente vê muito forte a inteligência artificial e a gente vê como um grande aliado dentro dos processos de RH. A gente não pode deixar de olhar para isso como uma grande oportunidade, porque a gente consegue ver a implementação de ferramentas com um grande avanço como apoiadores de decisão, acelerar fluxos dentro dos processos, mas ao mesmo tempo a gente vê que eles não vão substituir o lado humano disso. Uhum. Ou seja, eles vieram para facilitar, mas não para substituir o que as pessoas podem fazer. Legal. Você consegue trazer algum exemplo para a gente, assim, do seu dia a dia, no que já mudou, o que você já vê de transformação de algo diferente? Dentro dos processos de recrutamento, por exemplo, a gente tem ferramentas que fazem toda a parte de triagem dos currículos e até mesmo também a parte de análise comportamental. E o que isso gera para a gente? O time de RH ele consegue estar mais focado naquilo que realmente vai impactar e trazer significado para o negócio. Ou seja, a experiência do cliente, a criação das relações. Então, as tarefas repetitivas começaram a deixar a gente ganhar espaço com isso e ter foco para o que realmente importa e para onde a gente vai agregar. Que legal. E, assim, a gente sabe que toda tecnologia traz um risco, né? Como que você enxerga esses desafios, né? Como que hoje essa vinda dessa tecnologia está impactando ali ou trazendo esse olhar mais humano ali? Ou como que você vê isso, esse equilíbrio entre a inteligência artificial e esse olhar humano? Como que você coloca isso, se fosse colocar numa balança, como você vê isso aí? É importante a gente sempre ter em mente que as ferramentas de IA, as ferramentas de tecnologia artificial, elas aprendem com as informações que a gente passa para elas. Sim. Né? Então, até quando a gente fala de ferramentas, por exemplo, que inibem até o viés humano, a gente tem que cuidar com o tipo de informação que a gente vai estar dando dentro dessa ferramenta. Porque, de repente, se você colocar algum viés seu, ela vai trazer esse viés para dentro. Sim, né? É justamente que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala assim, vai diminuir o preconceito, vai aumentar o preconceito. Depende. Depende de como você ensina a sua IA, né? Perfeito, porque exatamente. Eu costumo falar assim, atrás de toda tecnologia, de toda máquina, o que tem são pessoas, Exatamente. né? E a gente precisa cuidar como essas pessoas estão alimentando essa inteligência artificial, né? Exatamente. E até em mesas de decisões, a gente vê que a IA ela acelera o poder de decisão. Mas a gente tem que ter um olhar humano para trazer aquele contraponto. A gente não pode estar simplesmente focado na decisão automatizada. A gente tem que trazer esse bom senso para a mesa. Eu até falei, né, a gente sempre fala aqui que
Hoje, o que a gente vê da inteligência artificial é que ela tem uma balança do 80-20. Eu posso delegar muita coisa para a IA, sim, ela pode, de todos aqueles processos repetitivos, vai, né, 80%, mas 20% tem que ser a visão humana, tem que ser a visão estratégica, tem que trazer o sentimento, a vivência, a experiência que as pessoas têm e não a máquina, né? Exatamente, eu acho que aí está a grande vantagem. A gente consegue tirar a parte repetitiva do trabalho com a ajuda da ferramenta da tecnologia e a gente consegue focar nosso esforço naquilo que realmente vai importar. E esse esforço é o olhar humano que é insubstituível nesse sentido. Muito bom. E assim, como você citou aqui os processos de triagem, os processos de recrutamento e seleção, como que a IA está auxiliando nessa triagem para identificar talentos? Normalmente o primeiro processo, a primeira parte de um processo de recrutamento é onde você faz a triagem dos currículos, onde ele é baseado num descritivo de cargo, ou só quais são as competências e o perfil que você espera para aquela vaga. Então, a gente hoje já tem ferramentas que conseguem fazer essa triagem de currículos. Então, as grandes empresas, quando elas divulgam uma oportunidade dentro do LinkedIn, elas acabam recebendo milhares de currículos, né? Sim. E antes os recrutadores olhavam um por um e viam o que fazia sentido com a vaga ou não. Hoje, a gente já tem ferramentas onde os algoritmos nos permitem fazer essa combinação e já fazerem essa triagem mais direcionada. E aí fica cada vez mais a importância de ter um bom currículo, o mais claro possível, porque, como você falou, são algoritmos que vão fazer Isso combinações mesmo. de acordo com o fit daquela vaga, né? E que habilidades você vê hoje que são diferenciais no mercado de trabalho? O que hoje as empresas buscam quando analisam um bom currículo? A gente tem, quando a gente fala de RH, a gente tem um grande guru do RH, que é o David Urich, né? E num artigo que ele trouxe esse ano, ele falou que a grande competência dos profissionais de RH para 2025 seria a coragem. E a coragem para quê? A coragem justamente para entender as ferramentas de tecnologia que a gente tem, entender o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que reaprender, o que a gente vai ter que desaprender e como lidar com todo esse ambiente de mudança. Então, a adaptabilidade, a coragem, a sensibilidade humana, que é algo que vai ser o grande diferencial no mundo no mundo de tecnologias, né? Uma vez eu escutei uma frase dentro de uma palestra sobre IA que falava assim: em terras de robô, quem tem coração é rei. É verdade. Então é mais, muito sábia essa é mais essa ou menos frase. nessa linha, né? Que a sensibilidade humana realmente ela sempre vai trazer esse diferencial. Então você ter esse olhar da adaptabilidade, da sensibilidade, mas saber usar as ferramentas também é imprescindível, né? Você Sim. aprender com elas e a inteligência de o uso de dados, a capacidade analítica, porque muita gente fala de dados, mas pouco sabe interpretar eles. Sim, aquela visão estratégica de como aqueles dados combinados te trazem realmente um insight, um insumo para que você consiga adaptar a rota, de repente, da visão estratégica da sua empresa, né? Eu acho que isso é fundamental. E que acaba sendo fundamental em mesas de decisões, né? Sim. Em decisões de negócio, decisões estratégicas, os números te ajudam a ter uma clareza de qual caminho você tem que tomar. No final das contas, a gente sempre se resume a números, né? Exato. A gente tem que levar números, seja numa decisão estratégica dentro da empresa, ela vai analisar números, seja no nosso próprio currículo. Eu vejo assim, se a gente não levar no nosso currículo números, então assim, o quanto eu levei de ganho, o quanto eu fui mais produtivo, o quanto eu reverti isso em faturamento para minha empresa, eu acho que esses são os grandes diferenciais de um profissional que é mais estratégico do que simplesmente operacional, né? Isso mesmo. E no RH a gente teve um avanço muito grande com isso, Carla, porque assim, o RH antes era conhecido muito como subjetivo, né? Então você fala de pessoas, você fala de sentimento, você fala de competência, e como você conseguir qualificar isso? Então hoje a gente conseguiu trazer a construção de indicadores para poder apoiar nessas decisões, justamente como você disse, poder trazer clareza, para a gente conseguir mensurar como é que as coisas estão acontecendo. Porque em cima de números, assim, não tem o que, eu entendi isso, você entendeu aquilo. Não, o número, ele é real, ele é um fato, né? Então, ele traz realmente essa clareza. E assim, no processo todo, né, como que você acredita, como essas mudanças todas ficaram lá no papel dos processos realmente da RH, não só falando de recrutamento, mas em todos os outros, porque a gente quando fala em RH, ele é muito amplo, né, então tem várias áreas ali. Como que você acredita que a IA, ela fortalece mais essa atuação?
né? Eu acho que a grande potência da IA quando a gente fala de RH é justamente conseguir dar espaço para que o profissional consiga focar naquilo que vai gerar impacto para o negócio, né? Então, as atividades repetitivas ou aqueles fluxos que eram 100% manuais, hoje com a automatização a gente consegue ganhar um tempo sobre isso e conseguir focar no que importa. Teve até também uma outra pesquisa que eu li recentemente, que foi feito um estudo com uma empresa farmacêutica global que tem sede na Dinamarca. E ela é uma referência em experimentos de tecnologia. E eles fizeram um relatório sobre a utilização do Copilot, que é aquela ferramenta Sim. da Microsoft. E eles realmente mostraram a quantidade de horas que os colaboradores dessa empresa conseguiram reduzir nas suas atividades diárias. Mas a grande surpresa foi, o ganho não foi nisso. O ganho foi na idealização, no planejamento estratégico e na qualidade do trabalho deles. Então, de novo, esse estudo reforça que as ferramentas vieram para otimizar, para nos ajudar e trazer o foco para o que realmente importa. Potencializa os talentos, as competências de cada um, né? Exatamente, aham. Ótimo. E olhando para frente, como que você imagina a área de RH daqui, sei lá, 5, 10 anos? Com toda essa mudança, esse impacto. Eu imagino ela muito híbrida, assim, sabe? Muito um conjunto entre tecnologia e pessoas e o quanto a gente consegue trazer essa sensibilidade na construção desse mundo tecnológico. Então, o que eu sempre falo, né, se pudesse dar uma dica para o futuro ou pensar como a gente se prepara para isso, é que a gente aprenda a usar as tecnologias e a gente reforce o lado humano que vai ser insubstituível, que esse ninguém nem tira o lugar, né? É verdade. Essa seria a minha segunda pergunta para você, referente a esse tema, né? Como que as pessoas podem se preparar para esse mercado novo de trabalho que está aparecendo. Eu acho que é realmente isso, você ter uma evolução contínua, não ficar reativo, sempre estar disposto a aprender, a se atualizar e sempre preservar aquela questão de valores, né? Então, assim, integridade mesmo, né? Humanidade, que a gente tem sensibilidade, eu acho que é um grande foco, né? E essa grande capacidade de estar aberto para o novo, o reaprender, porque os processos que a gente aprendeu a fazer eram 100% manuais. Sim. E hoje eles são feitos de uma outra forma. Então você tem que aprender essa nova forma e não ser o reativo no sentido, mas sempre foi daquele jeito, sempre deu, eu não vou adotar, né? Não, se abra a conhecer esse novo formato. Muito bom, muito legal. Uma conversa inspiradora, Yara, muito obrigada. Você mostrou que a IA ela pode trazer ganhos reais, mas tanto do lado humano continua ainda muito importante, né? E aí, para quem seleciona, tanto para quem busca oportunidades, essa visão que você trouxe vai agregar e muito. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Carla. Obrigada pelo convite. Imagina. E você que está nos assistindo, quais habilidades acredita que precisa desenvolver para se destacar no futuro do trabalho? Compartilhe os comentários, envie para aquela amiga que está se preparando para novas oportunidades e venha crescer com a gente. Até o próximo episódio do Vozes que Empoderam.